Era dia 2 de setembro de 1859. As pessoas em toda a Europa e América do Norte acordaram à noite, confusas e ainda cansadas. Elas tinham certeza de que já era de manhã. Estava tão claro lá fora, mas quando olharam pelas janelas, descobriram que não era a luz do sol. O céu estava iluminado por incontáveis auroras intensas, vermelhas, verdes e roxas, e tão brilhantes que era possível ler um livro tão facilmente quanto durante a tarde. As auroras apareceram até mesmo em regiões onde nunca haviam sido vistas antes, como Cuba, Bahamas, Jamaica e Havaí. Não eram apenas os efeitos visuais incríveis que impressionavam e horrorizavam as pessoas. Os equipamentos de maior alta tecnologia da época, os fios de telegrafia, entraram em curto na Europa e nos Estados Unidos. Faíscas voavam dos dispositivos e muitas pessoas que os operavam sofreram choques elétricos. Os papéis nos escritórios de telegrafia pegaram fogo. Todas as máquinas foram desconectadas imediatamente de suas baterias. E elas, mesmo assim, continuaram enviando mensagens. Os incêndios provocados por curtos-circuitos espalharam-se por grandes áreas. As luzes coloridas continuavam dançando nas alturas. Tudo isso causou pânico e confusão total. Os habitantes da Terra nunca tinham visto nem passado por nada parecido antes. Naquela época, poucas pessoas sabiam que o Sol era o culpado por esse caos. Uma delas era o astrônomo inglês Richard Carrington. Por volta das 11 horas da manhã do dia 1º de setembro, o homem estava parado ao lado do telescópio em seu observatório particular. Ele estava observando as manchas solares na superfície do Sol. De repente, surgiram duas manchas de luz branca intensa. Elas pareciam tão brilhantes quanto a luz solar direta. Naquele momento, o astrônomo não sabia da terrível comoção que essas chamas causariam. Mais tarde ficou claro que o Sol havia produzido uma tempestade geomagnética épica que voou em direção à camada protetora do nosso planeta, onde, após ondas de partículas carregadas, se chocaram contra a atmosfera terrestre. O campo magnético do planeta não era forte o suficiente para detê-las. Ele cedeu e a tempestade atingiu a Terra, causando estragos. Esse fenômeno recebeu o nome de Evento Carrington. Até agora, foi a pior tempestade solar já registrada. Ainda bem que aconteceu quando as pessoas não tinham tecnologias avançadas e não eram tão vulneráveis à fúria geomagnética do Sol. A tempestade solar de 1859 foi 3 vezes mais forte do que a que aconteceu no dia 13 de março de 1989. 3 dias antes de começar, os astrônomos observaram uma erupção enorme na superfície do astro-rei. Em poucos minutos, uma nuvem de gás de 1 bilhão de toneladas foi lançada para longe da estrela. Ela veio direto para o nosso planeta a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora. Na segunda-feira, dia 12, a enorme massa de plasma solar atingiu o campo magnético da Terra. Esta tempestade foi tão violenta que proporcionou auroras espetaculares e criou correntes elétricas subterrâneas sob a América do Norte. Elas devem ter encontrado algumas vulnerabilidades na rede elétrica de Quebec, Canadá. Em menos de 3 minutos, toda a cidade ficou sem energia. Milhões de pessoas ficaram nas ruas escuras como breu, em edifícios sem luz e presas em elevadores. Acordaram com as casas geladas, sem poder preparar o café da manhã. Nas 12 horas seguintes de apagão, empresas, aeroportos e escolas fecharam, assim como o metrô de Montreal. Nos Estados Unidos, centenas de redes elétricas começaram a ter problemas minutos depois que a tempestade atingiu a superfície da Terra. Felizmente, nenhum desses problemas levou a um apagão. A tempestade foi forte o suficiente para interromper os sistemas de comunicação via satélite e sinais de rádio. Alguns satélites espaciais ficaram fora de controle por algumas horas. Muitos deles tiveram problemas misteriosos que desapareceram assim que a tempestade começou a diminuir. Nenhum jornal mencionou isso, mas em 2012, a Terra escapou por pouco de ser atingida por uma tempestade solar extrema, a mais intensa dos últimos 150 anos. No dia 23 de julho, os astrônomos do Centro de Previsão do Tempo Espacial, no Colorado, avistaram 2 nuvens de partículas energéticas. Elas foram ejetadas da superfície do Sol e dispararam para o espaço. Apenas 19 horas depois, passaram rapidamente pelo local onde nosso planeta estava. Se a erupção solar tivesse ocorrido vários dias antes, a Terra teria acabado na linha de fogo.
Então, o que aconteceria se uma tempestade solar tão forte quanto o icônico evento Carrington acontecesse hoje em dia? Que danos ele causaria? Nossa vida voltaria aos trilhos após um desastre desses? Antes de descobrir as respostas para essas perguntas, vamos descobrir o que é uma tempestade solar. O Sol é uma gigantesca bola de gases fundidos em constante mutação. De vez em quando expele rajadas de energia, as erupções solares. Elas geralmente andam de mãos dadas com algo chamado ejeções de massa coronal, que são bolhas gigantes de gás ionizado que podem acelerar até mais de 966 km por segundo. As erupções vulcânicas mais fortes não são nada em comparação com as solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma delas pode soltar bilhões de toneladas de partículas carregadas. Também são incrivelmente quentes, com temperaturas atingindo vários milhões de graus Celsius. Os astrônomos acreditam que tais explosões de radiação solar acontecem quando o campo magnético do Sol fica torcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela envia luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade com que brilham nos raios-x. Você provavelmente não verá as menores explosões se não tiver um equipamento especial. As médias levam a apagões das ondas de rádio nos polos, mas nada muito sério. Mas são as erupções de classe X, com as quais as pessoas deveriam se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Quando as pessoas pensam no perigo que pode vir do espaço, a maioria imagina um asteroide se aproximando, como aquele que exterminou os dinossauros. Porém, aparentemente deveríamos nos preocupar muito mais com o nosso bom e velho Sol. Uma tempestade solar super forte em direção à Terra não acontecerá de imediato. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios X. Eles irão ionizar a atmosfera superior do nosso planeta e bagunçar a comunicação via rádio. Depois disso, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, vários dias depois, uma nuvem gigantesca de partículas solares carregadas chegará à nossa atmosfera. Estas irão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa acontecesse hoje em dia, ela começaria interrompendo o sinal GPS e desligando os satélites. Se algum astronauta estivesse caminhando no espaço naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Sua espaçonave provavelmente seria devidamente protegida e segura o suficiente. O principal desafio seria entrar nela a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para os amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco. Mas uma das piores consequências seria relacionada com as redes de energia. Picos causados pelas partículas vindas do Sol danificariam transformadores gigantes. Eles levam anos para ser substituídos, especialmente se centenas ou mesmo milhares forem destruídos. Em alguns lugares, a falha de uma rede elétrica faria com que outras entrassem em colapso também, criando um efeito dominó. Imagine viver sem eletricidade por um dia, um mês, um ano. Sem luz, computadores, sem telefones, sistemas de abastecimento de água sem funcionar, sem comida nos supermercados. Além disso, sem eletricidade seria quase impossível restabelecer as redes de energia, já fora de operação. Uma tempestade solar muito forte custaria à humanidade de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Isso apenas durante o primeiro ano depois de acontecer. O mundo levaria mais 4 a 10 para se recuperar. Os danos a todos os tipos de satélites sozinhos chegariam a 70 bilhões de dólares. Sob majestosas auroras, as pessoas teriam que se acostumar a um estilo de vida novo e dramaticamente diferente. Sem dúvida, teríamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo no espaço não param de olhar para o Sol nem por um segundo. Depois que uma forte tempestade solar acontecesse, as pessoas teriam algum tempo para se preparar, algo entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. Agora, as notícias a seguir podem parecer assustadoras. Existem também supererupções. Em comparação com elas, as explosões de radiação do nosso Sol são coisa pequena. As supererupções ocorrem principalmente entre estrelas jovens e ativas. Em 2016, os astrônomos viram esse fenômeno.
Uma estrela a 1.500 anos-luz de distância da Terra produziu uma erupção que foi 10 bilhões de vezes mais forte do que qualquer uma das que já explodiram do nosso Sol. Isso não significa que estamos seguros aqui na Terra. Até mesmo o nosso Sol, de meia-idade, sabe como produzir supererupções. Mas embora as estrelas jovens possam tê-las uma vez por semana, ou até com mais frequência, para o Sol isso é uma vez a cada alguns milhares de anos. Ainda assim, se as pessoas não descobrirem como proteger o planeta, basta uma supererupção para destruir nossa camada de ozônio e acabar com a vida por aqui. De onde estamos, o Sol parece tão calmo e pacífico. Mas assim como os seres humanos e basicamente todo o mundo vivo, o Sol tem suas próprias fases quando está mais ou menos ativo. Só que as consequências são muito maiores e mais caóticas quando ele se torna hiperativo. Vamos aumentar o zoom para ver o que está acontecendo lá em cima. Então, uma das maneiras de medir a atividade da nossa estrela é contar as manchas solares em sua superfície. Se trata de manchas escuras que se formam quando o campo magnético do Sol fica todo emaranhado. É simples, quanto mais manchas solares, mais ativo está o nosso Sol. E parece que o Sol anda se divertindo muito nos últimos tempos. O número de manchas solares que os cientistas observaram é o maior em quase 21 anos. Em junho, 163 manchas apareceram na superfície do Sol. A última vez que tivemos tantas manchas escuras no Sol foi em setembro de 2002, quando havia 187 delas. Parece que essa festa caótica está se aproximando de seu pico, e isso é algo que chamamos de máximo solar. Como tudo isso acontece? O campo magnético do Sol é forte e organizado em algum ponto. Mas, como dissemos, às vezes chega um momento em que ele acaba emaranhando como uma bola de elásticos que estão enrolados com muita força. Isso também significa que o plasma está subindo da superfície, formando loops e causando uma bagunça na forma de erupções solares e algo que chamamos de ejeção de massa coronal, ou EMC. É quando o plasma na atmosfera superior do Sol, chamada de corona, enlouquece e explode com muita força. Então, em algum momento, essa bola se quebra e completamente vira e transforma o Polo Sul em Polo Norte e vice-versa. Tudo isso acontece praticamente a cada 11 anos. Portanto, quando o Sol entra nessa fase e se torna muito ativo, ele dispara bolhas quentes de plasma, forma manchas escuras tão grandes quanto planetas e libera poderosas erupções de energia e radiação. Algo fascinante acontece quando o Sol se torna mais ativo. Esse fenômeno se chama cachoeira de plasma, ou proeminência da coroa polar. É como uma mini erupção que começa no Sol e parece tentar escapar, mas o campo magnético solar a puxa de volta antes que possa escapar para o espaço. E essa cachoeira de plasma é realmente espetacular, ela chega a 100 mil quilômetros acima da superfície. É como se você empilhasse 8 terras uma em cima da outra. Depois, há algo chamado de vórtice polar. É como um gigantesco halo de plasma que gira muito rápido em torno do polo norte do Sol. Esse vórtice acontece quando um grande tentáculo de plasma se rompe e cai de volta para a superfície, semelhante à formação de uma cachoeira de plasma. Os cientistas não sabem por que esse plasma permanece acima da superfície do Sol por tanto tempo. E um dos exemplos interessantes de EMCs foi uma ejeção gigante em forma de borboleta em março deste ano. Ela adquiriu essa forma tão incomum porque explodiu no lado do Sol que não podíamos ver, de modo que era impossível medir totalmente a sua força. Felizmente, essa explosão não veio em nossa direção, mas pode ter atingido um pouco Mercúrio, e é possível que tenha arrastado um pouco de poeira e gás, já que Mercúrio tem um campo magnético fraco. Tudo isso parece legal na teoria, mas não é uma boa notícia para nós. Por causa disso, podemos experimentar tempestades solares mais intensas, que podem novamente levar a tempestades geomagnéticas na Terra. E essas tempestades não soam apenas alarmantes, elas de fato o são. Elas criam o caos e perturbam o campo magnético do nosso planeta. É verdade que as tempestades geomagnéticas podem gerar belas auroras boreais, mas todos nós preferimos apreciar belezas como a aurora boreal em condições normais ou simplesmente assistir a um bom e velho pôr do sol sobre o oceano. Não é que todas as tempestades solares necessariamente atinjam a Terra, mesmo que haja mais delas. Para atingir nosso planeta, elas precisam estar apontadas na direção certa no momento certo. Mas se isso acontecer, a tempestade pode ionizar a atmosfera superior e adeus nossas comunicações. Ela pode causar apagões temporários em sistemas como GPS e rádio.
Isso não é necessariamente um grande problema por si só, mas pode ser muito perigoso se acontecer na hora errada, como durante um tsunami ou um terremoto. As tempestades também podem danificar a infraestrutura elétrica, como linhas de trem e redes de energia. Se você estiver em um avião nesse momento, pode ser exposto a níveis mais altos de radiação. Ainda não está claro quanto isso será perigoso para você, mas pode ser um problema sério para os astronautas no espaço. Quando as tempestades solares interferem no campo magnético, a migração de alguns animais pode ser afetada, como tartarugas marinhas, baleias e pássaros. Como as coisas no reino animal funcionam, em sua maioria na ordem natural, quem sabe como esses animais passam por essas mudanças ou até mesmo sobrevivem a elas. E quando o Sol está no máximo de sua atividade, os satélites no espaço também têm problemas. Atualmente temos mais satélites no espaço do que nunca, e quando a atmosfera superior se torna mais densa devido a todas essas mudanças, pode acabar empurrando os satélites em diferentes direções. Eles podem colidir uns com os outros, ou alguns podem até cair na Terra, o que, novamente, só é legal em filmes com super-heróis que conseguem lidar com essas coisas com relativa facilidade. Com sorte, evitaremos uma tempestade solar de grandes proporções como o evento Carrington. A história foi semelhante. Em agosto de 1989, astrônomos de todo o mundo observaram como o número de manchas solares estava ficando cada vez maior. Um homem chamado Richard Carrington estava entre eles. No início de setembro, ele estava desenhando as manchas solares quando de repente foi cegado por um flash de luz. Durou cerca de 5 minutos, mas foi espetacular. Mais tarde, ele o descreveu como um clarão de luz branca. Era uma ejeção de massa coronal muito forte e em apenas 17 horas e 6 minutos, essa tempestade atravessou o longo caminho entre o Sol e o nosso planeta natal e liberou sua força sobre nós, embora isso normalmente leve dias. E quando essa tempestade começou, máquinas de telégrafo em todo o mundo soltaram faíscas, operadores levaram choques elétricos e o papel até pegou fogo. As pessoas ficaram realmente assustadas e confusas porque nunca tinham visto um céu tão brilhante antes. Algumas até pensaram que era o fim do mundo. No dia seguinte, telegrafistas ainda não conseguiam trabalhar adequadamente porque a atmosfera da Terra ainda estava carregada. Eles até conseguiram enviar mensagens usando a corrente auroral em vez de eletricidade comum. Mas ela também trouxe algo incrível: auroras deslumbrantes no céu. Quem estava no Havaí ou em Cuba pôde ver as belas auroras boreais, enquanto quem estava no Chile pôde ver auroras austrais. Tudo isso está aumentando lentamente, mas de forma constante. Veja as erupções solares, por exemplo. Elas são poderosas explosões de energia do Sol. Em 2022, houve 5 vezes mais dessas erupções em comparação com o ano anterior. Além disso, as grandes erupções de classe X também estão ficando mais fortes e mais comuns do que antes. E isso pode ser muito mais extremo do que se pensava. Além disso, é provável que comece um pouco antes do previsto. Inicialmente, os cientistas pensaram que o pico ocorreria em 2025, mas parece que ele pode ocorrer até mesmo no final de 2023. Não podemos nos proteger completamente caso uma tempestade solar nos atinja diretamente, mas ainda podemos fazer algumas coisas, como planos de aterramento, ajuste das trajetórias dos satélites no espaço e tentar garantir que a infraestrutura vulnerável permaneça segura. Para fazer tudo isso, precisamos de melhores previsões do clima solar para nos ajudar a nos prepararmos para o pior. Tudo isso pode parecer muito ruim a princípio, mas não se preocupe, as explosões solares não destruirão nosso planeta. Elas enviam material solar carregado em nossa direção em velocidades bastante altas. Mas não é que estejamos completamente condenados se essas coisas nos atingirem. Nosso planeta não nos deixará desprotegidos. Ainda temos a atmosfera e o campo magnético que nos mantém relativamente seguros. Nossa atmosfera espessa é como um escudo que bloqueia a radiação que pode nos prejudicar. Portanto, essas explosões solares podem afetar principalmente a tecnologia, mas não destruir a Terra. Acho que temos nossos próprios super-heróis afinal. Bem, parece que os buracos negros podem não ser tão esquivos quanto pensávamos. Eles podem estar escondidos dentro das estrelas. Nesse caso, a massa extra de algumas dessas lanternas espaciais poderia explicar efeitos gravitacionais estranhos no universo. Anteriormente, a matéria escura era a causa desses fenômenos. Os buracos negros de que estou falando podem ser aqueles pequeninos que surgiram no início dos tempos, quando o universo era apenas um bebê. E eles ainda podem estar à espreita no coração de estrelas gigantes.
Uma equipe de cientistas afirma que a ideia pode ser bastante plausível. Os astrônomos poderiam detectar esses buracos negros aprisionados por meio das vibrações que eles produzem nas superfícies de suas estrelas. E se houver muitos deles no cosmos, podem funcionar como a própria matéria escura que mantém o universo unido. Quase todo buraco negro já foi uma estrela maciça que entrou em colapso sobre si mesma e se tornou incrivelmente densa. Os buracos negros exercem uma imensa atração gravitacional. Nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras. As pessoas geralmente pensam que eles funcionam como vácuos, puxando o espaço para dentro. Mas não é o caso. Esses gigantes só podem engolir coisas que estejam extremamente próximas, geralmente objetos espaciais que se aventuram em seu horizonte de eventos. Esse é o ponto de não retorno. Quando você cruza essa fronteira, não há como escapar. Em 1971, o renomado físico Stephen Hawking sugeriu outra origem para os buracos negros. Se pegássemos a espessa sopa de partículas que surgiu momentos após o Big Bang e o nascimento do universo, certamente encontraríamos alguns pontos densos o suficiente para entrar em colapso e criar esses monstros. Estes receberam o nome de buracos negros primordiais e podem variar em tamanho, desde microscópicos até gigantescos. Se fossem suficientemente difundidos e numerosos, os primordiais poderiam atuar como matéria escura, unindo o cosmo com sua enorme gravidade. E acredita-se que a matéria escura representa 85% de toda a matéria do universo. Então, qual é o problema? Os astrônomos têm procurado por buracos primordiais em busca de flashes que ocorreriam quando eles passassem na frente de objetos distantes e brilhantes, ampliando sua luz como uma lente. Mas ainda não encontraram um sequer. Por outro lado, se um deles fosse pequeno o suficiente, com uma massa como a de um asteroide e um diâmetro tão minúsculo quanto o de um átomo de hidrogênio, os flashes não seriam brilhantes o suficiente para serem detectados por essas pesquisas. Em seguida, a equipe que pesquisava o fenômeno decidiu considerar as consequências de um universo em que a matéria escura fosse feita inteiramente de minúsculos buracos negros. Eles concluíram que um desses poderia estar atravessando o sistema solar a qualquer momento. Alguns poderiam ocasionalmente ficar presos em nuvens de gás que dão origem a novas estrelas, terminando em seus centros. O próximo passo dos pesquisadores foi construir um modelo de um buraco negro existente no núcleo de uma estrela, onde os átomos de hidrogênio sofrem fusão e produzem luz e calor. A princípio não viram nada de anormal. Mesmo um núcleo estelar superdenso é, em sua maior parte, espaço vazio, e não seria fácil para um buraco negro microscópico encontrar matéria para consumir ali. É por isso que seu crescimento seria incrivelmente lento. Pode levar mais tempo do que o tempo de vida do universo para que esse minúsculo carinha se alimente de uma estrela. Mas e se um maior, tão grande quanto o planeta anão Plutão ou o asteroide Ceres, aparecesse no centro de uma estrela? Então ele ficaria maior em uma questão de algumas centenas de milhões de anos. O material continuaria espiralando em direção ao buraco negro, criando um disco que se aqueceria devido ao atrito, emitindo radiação. Quando ele atingisse o tamanho da Terra, começaria a emitir ainda mais radiação, brilhando de forma extremamente intensa. Também estaria agitando o núcleo da estrela, que se transformaria em um objeto movido a buraco negro, em vez de movido à fusão. Essas entidades foram apelidadas de estrelas de Hawking. Para esfriar, o exterior de uma delas formaria uma gigante vermelha. É nisso que o nosso Sol provavelmente se transformará à medida que envelhecer. Mas uma gigante vermelha com um buraco negro primordial em seu centro seria mais fria do que uma estrela que atingiu esse estágio por meios normais. Esse tipo é conhecido como retardatária vermelha. Para descobrir se ela realmente abriga um buraco negro, os astrônomos talvez precisem sintonizar as frequências nas quais as estrelas vibram. Como uma de Hawking afetaria principalmente o interior da estrela em vez de suas camadas superiores, haveria uma vibração com uma determinada combinação de frequências. As ondas criadas no processo poderiam ser detectadas na forma como a luz da estrela pulsaria e latejaria. Portanto, tudo o que os cientistas precisam fazer agora é estudar as retardatárias vermelhas já conhecidas e descobrir se alguma delas apresenta as vibrações características de um buraco negro. Devemos nos preocupar com o Sol? Como a nossa estrela ainda não atingiu o estágio de gigante vermelha, não podemos saber se ela se transformará em uma retardatária vermelha e fria. O que sabemos, no entanto, é que o Sol pode conter os minúsculos buracos negros que se formaram no Big Bang, mas agora não temos meios de verificar se eles estão de fato lá. Atualmente, nossa estrela está no ponto médio de sua existência. Meia-idade,
Ela cria energia ininterruptamente por meio da fusão de átomos de hidrogênio em seu núcleo. Quando ficar sem hidrogênio, entrará na fase de gigante vermelha e começará a entrar em colapso. Isso acontecerá em cerca de 5 bilhões de anos. Não precisa aprender a respiração ainda. E a fase em si durará cerca de 1 bilhão de anos antes que o Sol esgote seus materiais fusíveis e perca suas camadas externas. Ele deixará para trás uma minúscula estrela anã branca com a metade de sua massa e com o tamanho aproximado do nosso planeta. Em alguns casos, quando o colapso gravitacional do núcleo de uma estrela está completo, os remanescentes estelares se transformam em um buraco negro. Mas esse não é o destino que aguarda o nosso Sol. Veja bem, ele simplesmente não tem o que é preciso para se tornar um desses monstros. Não é pesado o suficiente. Existem algumas condições que podem afetar a possibilidade de uma estrela se transformar em um buraco negro, incluindo sua composição, rotação e os processos que levam à sua evolução. Mas o principal requisito ainda é a massa correta. Aquelas com 20 a 25 vezes a massa do Sol podem potencialmente sofrer o colapso gravitacional necessário para formar buracos negros. Em outras palavras, o Sol é simplesmente pequeno demais para isso. Mas o que aconteceria conosco se algo assim acontecesse? Você poderia supor que, nesse caso, nosso planeta estaria condenado a ser puxado para dentro dele. Mas lembra dos princípios básicos? Os buracos negros não são aspiradores de pó espaciais gigantes, apenas sentados e esperando por um novo planeta ou estrela para colocar as mãos neles. E se o Sol se transformasse em um, o que não acontecerá, esse buraco ainda teria a mesma massa da nossa antiga estrela, e a órbita da Terra em torno desse buraco negro recém-formado não mudaria. No entanto, todas as outras coisas mudariam drasticamente. O raio do Sol, que atualmente tem cerca de 695.236 quilômetros, encolheria para apenas 3 quilômetros. Mas você não se preocuparia com a ausência da esfera amarela brilhante no Sol, pois teria problemas muito mais urgentes em suas mãos. A principal fonte de calor do nosso planeta desapareceria, deixando-nos congelados no escuro. Sem essa fonte de energia, a fotossíntese pararia imediatamente, interrompendo cadeias alimentares inteiras. Por fim, toda a vida na Terra seria extinta. Mas fique tranquilo, nossa rocha dura e estéril de um planeta continuaria em órbita. Bom. O Sol está se preparando para virar, pois seus polos magnéticos estão se invertendo. Assim como a Terra, nossa estrela tem um norte magnético e um sul magnético. Mas ao contrário daqui, a inversão dos polos solares é mais frequente e mais fácil de prever. Espera-se que a próxima ocorra este ano, entre abril e agosto. Por mais apocalíptico que isso possa parecer, não é preciso se preocupar. Se você tem cerca de 30 anos, já passou por esse fenômeno mais de uma vez, pois o Sol gira a cada 11 anos. Provavelmente você não notou nenhuma mudança naquela época, porque esse processo não afeta muito a nossa vida. Só que dessa vez, as coisas podem ser um pouco diferentes. Na Terra, as correntes oceânicas são movimentos que desempenham um papel crucial na influência do clima e do tempo, distribuindo o calor do Equador para os polos. No Sol, essas correntes são mais parecidas com o oceano de plasma. Porém, elas não apenas transportam calor, mas também energia eletromagnética. Isso acontece porque o Sol é uma enorme bola de gases quentes e ionizados que continuam fluindo dentro de seu núcleo. Ao fundir átomos de hidrogênio e formar hélio, nossa estrela libera uma quantidade enorme de energia, levando a essas correntes elétricas de fluxo intenso. E sempre que há correntes, há campos magnéticos. É mais fácil de entender se você pensar naquele experimento clássico com um fio e um prego que provavelmente realizou na escola primária. Quando a eletricidade flui por um fio, ela cria um campo magnético ao redor dele. Portanto, quando você conecta um fio a uma bateria e o envolve em um prego, este se torna um ímã. Isso é semelhante à forma como as correntes elétricas criam campos magnéticos no Sol. Todo esse processo com a ajuda do qual o Sol gera seu campo magnético é chamado de dínamo. Não podemos observá-lo diretamente, mas podemos ver seus efeitos na superfície solar. Quando os fluxos de plasma e magnetismo se tornam instáveis e intensos, se manifestam como manchas solares. Você sabe, aquelas áreas escuras na superfície da estrela. Muito sobre como o dínamo funciona permanece um mistério, mas os cientistas aprenderam algo importante depois de observar essas manchas por séculos. O processo do dínamo segue um padrão. A cada década, aproximadamente, ele se reorganiza. Os campos magnéticos polares do Sol se enfraquecem, chegando a zero, e depois retornam, mas com a polaridade oposta.
Na década de 50, os pesquisadores descobriram que quando as manchas solares começam a aumentar e a se tornar mais intensas, significa que os polos estão se preparando para uma inversão. E nos últimos anos, a atividade solar tem sido fora de série. Estamos falando de mais erupções solares, mais explosões de radiação eletromagnética e mais bolhas de plasma sendo ejetadas no espaço. É como se estivéssemos sentados na primeira fila da mais épica exibição de fogos de artifício do Sistema Solar. De fato, o Sol não tem estado tão animado há provavelmente 2 décadas. No momento, os especialistas acreditam que os campos polares estão quase em sincronia e se enfraquecem constantemente, aproximando-se cada vez mais de zero. Mas ainda não chegamos ao ponto de reversão. Embora possa parecer que o Sol muda seus polos magnéticos como um relógio a cada 11 anos, a verdade é que isso não é tão simples quanto parece. Esse caminho pode ser acidentado e alguns aspectos do fenômeno ainda são muito difíceis de prever. Veja o último ciclo, por exemplo. O hemisfério norte começou sua virada magnética no início de junho de 2012, mas depois teve um pequeno problema e permaneceu em torno do ponto neutro até o final de 2014. Enquanto isso, no hemisfério sul, as coisas foram mais tranquilas, com a mudança de polaridade em meados de 2013. Desta vez, o Sol está realmente se comportando bem. As coisas parecem estar ocorrendo de forma mais suave neste ciclo, com os polos fazendo a transição de forma mais uniforme. Mas a questão é a seguinte: os processos de reversão nunca são os mesmos. É isso que torna esse fenômeno tão interessante de se observar, mas ao mesmo tempo é difícil prever como isso nos afetará aqui embaixo. Aqui na Terra, não precisamos nos preocupar muito com essas intensas explosões solares que acontecem a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas se, e eu enfatizo se, uma tempestade solar chegasse ao nosso planeta, a principal ameaça que ela traria seria provavelmente a interrupção dos satélites de comunicação no espaço. Entretanto, as coisas podem ser diferentes nessa inversão de ciclo que ocorrerá em 2024, porque o número de satélites disparou nos últimos anos. Por exemplo, somente o sistema Starlink de Elon Musk envolve mais de 4.000 deles. Todos, juntamente com os de comunicação e GPS, podem ser afetados ou até mesmo destruídos por uma forte tempestade solar. Embora as chances de uma poderosa tempestade solar atingir a Terra sejam baixas, isso não é impossível. Em 1949, durante o evento Carrington, ocorreu uma perto do pico do ciclo solar, fazendo com que as correntes atravessassem as linhas telegráficas, provocando incêndios e interrompendo as mensagens em todo o mundo. A Terra ficou em silêncio quando as comunicações telegráficas falharam. Imagine o que uma tempestade solar poderia fazer com o grande número de satélites que temos hoje. Isso poderia afetar tudo do que dependemos diariamente, desde comunicações e navegação baseadas no espaço até serviços de previsão do tempo. A distribuição de energia no nível do solo também poderia ser afetada. Você pode esquecer de assistir ao YouTube ou ao Incrível, porque se esse evento ocorresse hoje, poderia causar um apocalipse na internet, deixando inúmeras pessoas e empresas offline. Há uma previsão que diz que se um evento do tipo Carrington acontecesse hoje, resultaria em danos que variariam de 0,6 a 2,6 trilhões de dólares. E estou falando apenas dos Estados Unidos. Felizmente para nós, tempestades solares tão intensas quanto o evento Carrington ocorrem apenas uma vez a cada 500 anos, aproximadamente. Más notícias para os satélites de comunicação, mas ótimas notícias para os observadores de auroras. Durante o evento de Carrington, deslumbrantes auroras boreais iluminaram o céu enquanto os shows de luzes polares se estenderam muito além de suas faixas habituais. As luzes do norte foram vistas tão ao sul quanto Cuba e Honolulu, no Havaí, enquanto as do sul foram avistadas tão ao norte quanto Santiago, no Chile. Para muitas pessoas em todo o mundo, esse foi o primeiro vislumbre da aurora, deixando-as obcecadas com o céu excepcionalmente brilhante. Algumas pensaram que era o fim do mundo, enquanto outras começaram o dia cedo, pensando que o sol havia nascido depois de ouvir o chilrear dos pássaros e ver o céu brilhante. Hoje, sabemos que não há nada de estranho nisso, considerando que o aparecimento de auroras em latitudes mais baixas é um dos efeitos esperados da inversão do polo magnético do Sol. Normalmente, esses fenômenos deslumbrantes são encontrados entre 60 e 75 graus de latitude, mas durante a última inversão do polo magnético em 2013, auroras intensas foram observadas abaixo de 50 graus. Testemunhas oculares as descreveram como vermelho sangue ou vermelho carmesim profundo, brilhando tão intensamente que era possível ler um jornal sob sua luz.
É importante estudar esse fenômeno e não temê-lo. A inversão dos polos magnéticos do Sol é, na verdade, uma grande oportunidade para os cientistas entenderem melhor o funcionamento da nossa estrela. Como ainda faltam muitas peças em toda a situação do dínamo, ainda não somos muito bons em prever por que alguns ciclos solares são mais intensos do que outros, ou quando exatamente ocorrerá uma ejeção de massa coronal. Mas ser capaz de prever isso está se tornando cada vez mais necessário à medida que nos aventuramos no espaço. Quanto mais pessoas estiverem fora da Terra, mais expostas estarão a essas fortes tempestades solares. É por isso que a comunidade científica quer saber com mais precisão quando uma tempestade solar pode causar danos a espaçonaves e estações espaciais. Além disso, isso ajudaria os meteorologistas a progredir na previsão do tempo, não apenas na Terra, mas também no espaço. O objetivo é tornar as viagens espaciais mais seguras, pois o interesse em missões tripuladas à Lua e a Marte cresce a cada ano. Outro motivo pelo qual é importante aprender mais sobre a inversão do polo do Sol é entender melhor como funciona o misterioso interior da estrela. Na verdade, isso poderia nos ajudar a descobrir os aspectos de outras estrelas no universo e talvez chegar mais perto de responder a pergunta definitiva: por que estamos aqui? Buracos negros são enormes. Os objetos mais densos do universo têm uma massa tão grande que sua força gravitacional não deixa nada, nem mesmo a luz, escapar de suas garras. Mas nesse mundo aterrorizante dos buracos negros, há monstros que estão em uma liga própria. Recentemente, os astrônomos descobriram um buraco negro que é 33 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Esse gigante espacial fica no centro de uma galáxia elíptica supergigante chamada Abell 1201, que está localizada a 2,7 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta. Esse buraco negro é tão grande que recebeu uma designação rara, buraco negro ultramassivo. Não é de se admirar, pois ele é mais de 8.000 vezes mais pesado do que o buraco negro supermassivo no centro da nossa Via Láctea. Esse buraco negro ultramassivo foi o primeiro a ser descoberto com a ajuda de lentes gravitacionais. Esse método se baseia no fato de que objetos muito maciços, como galáxias, curvam a luz de um objeto mais distante, ampliando-a. Um aspecto positivo desse método de pesquisa é que ele permite que os astrônomos estudem também os buracos negros inativos. Isso poderia nos ajudar a detectar muitos novos buracos negros além do nosso universo local, que é como é chamada a área ao redor da nossa galáxia. Provavelmente também nos ajudaria a encontrar alguns objetos exóticos que nunca vimos antes. Agora vamos falar sobre outro instrumento incrível que nos ajuda a explorar o espaço com eficiência: o telescópio espacial James Webb. Quando o telescópio observa galáxias jovens, que pareceriam meras manchas vermelhas para você, ele vê um número surpreendente de ciclones agitando-se bem no centro. Esses são buracos negros. É interessante notar que se acreditava que os buracos negros gigantes eram grandes protagonistas no início da história cósmica. Mas o James Webb encontra regularmente um número inesperado dessas feras. Por exemplo, usando o telescópio, os astrônomos detectaram um buraco negro supermassivo de quando o nosso universo tinha menos de 600 milhões de anos. Em termos de universo, isso é apenas um bebê. Esse é o buraco negro supermassivo de alimentação ativa mais distante já observado. Ele está localizado no coração de sua galáxia hospedeira, chamada CIRS 1019. O buraco negro é surpreendentemente pequeno e não é nada maciço. Na verdade, ele é um dos menores encontrados no início do universo. Ele equivale a aproximadamente 9 milhões de sóis. Isso pode parecer muito, mas na realidade os buracos negros supermassivos tendem a crescer até bilhões de vezes a massa da nossa estrela. Tem outra coisa incomum nessa descoberta, e os cientistas estão tendo dificuldade em tentar explicá-la. Veja bem, supõe-se que um buraco negro supermassivo leve muito mais do que 600 milhões de anos para atingir seu potencial máximo. O desenvolvimento acontece quando um buraco negro se alimenta da matéria ao seu redor ou se funde com um buraco negro maior. Até mesmo buracos negros semelhantes ao que está no centro da Via Láctea, que tem quase 4,3 milhões de vezes a massa do nosso Sol, devem ser vistos no universo mais recente. Na verdade, os cientistas há muito tempo suspeitam que buracos negros supermassivos provavelmente existiam no início do universo. Mas essa teoria só foi comprovada graças ao telescópio James Webb e seu olho infravermelho. Ele mostrou que o buraco negro CIRS 1019 está mastigando ativamente toda a matéria em que pode pôr as mãos. Esses buracos negros se alimentando são geralmente cercados por redemoinhos de gás e poeira que caem dentro deles, chamados de discos de acreção. A força gravitacional de um buraco negro aquece essa matéria e faz com que o disco brilhe.
E isso não é tudo. Campos magnéticos extremamente fortes produzidos no processo canalizam a matéria para os polos do buraco negro. E de tempos em tempos, essa matéria é liberada no espaço em jatos gêmeos poderosos. Eles se movem em uma velocidade próxima à velocidade da luz, o que gera uma luz incrivelmente brilhante. Os astrônomos estavam observando a galáxia que abriga o buraco negro excepcionalmente antigo como parte da Cosmic Evolution Early Releasing Survey. Eles viram a galáxia como ela era quando o nosso universo de 13,8 bilhões de anos tinha apenas 570 milhões de anos. Além do buraco negro super antigo, os cientistas identificaram 2 outros, que provavelmente surgiram 1 e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang. Eles também descobriram 11 galáxias antigas que existiam entre 470 e 675 milhões de anos após o início da história cósmica. Agora, que tal dar uma olhada nos maiores buracos negros que os astrônomos encontraram até agora e descobrir o que aconteceria com a Terra se um deles entrasse no Sistema Solar? A NGC 6066 é um monstro que cresceu e atingiu uma massa de 30 bilhões de massas solares. É uma galáxia elíptica que tem um núcleo ativo no centro. É também uma das fontes mais luminosas de raios-x. O buraco negro supermassivo dessa galáxia gera 2 jatos de rádio simétricos em direções, que é o resultado da queda de gás em seu centro. Outra coisa peculiar sobre a NGC 6066 é que ela mostra um desvio para o azul, o que significa que está se movendo em nossa direção. Será que é hora de fazer as malas e sair do nosso sistema solar? O próximo buraco negro supermassivo, o H1821-643, está localizado na constelação de Draco, a aproximadamente 10,4 giga-anos-luz de nós. A massa desse supergigante é de mais de 30 bilhões de massas solares. Além de ser incrivelmente maciço, o buraco negro também é muito grande. Se ele substituísse o nosso Sol, seu diâmetro se estenderia até a órbita de Plutão. O próximo buraco negro, o S50014-81, é um dos mais interessantes da nossa lista. Ele tem uma massa de 40 bilhões de massas solares e é, na verdade, um blazar. É o mais energético de todos os quasares, objetos distantes superbrilhantes. A luminosidade do blazar é 300 trilhões de vezes maior do que a do Sol e mais de 25 mil vezes maior do que a luminosidade de todas as 100 a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea juntas. Porém, como a distância até esse quasar é de cerca de 12,1 bilhões de anos-luz, não podemos vê-lo diretamente. Mas sabemos que o buraco negro central do quasar consome enormes quantidades de matéria, cerca de 4.000 massas solares de matéria a cada ano. IC1101 é uma galáxia elíptica supergigante. É a galáxia mais maciça conhecida até o momento. Como ela é elíptica, não está cheia de gás. É por isso que a formação de estrelas nessa região é muito baixa. Quanto ao buraco negro no centro dessa galáxia, ele se encontra na faixa de massa de 40 a 100 bilhões de massas solares e emite sinais claros de rádio. Mas espere por este campeão! Os astrônomos descobriram uma maravilha gravitacional do espaço que cresceu em proporções realmente inimagináveis. O buraco negro de que estou falando é o TOM 618, e ele tem o impressionante tamanho de 66 bilhões de massas solares. Sim, temos outro buraco negro ultramassivo aqui. Imagine reunir todas as estrelas da nossa galáxia Via Láctea e esmagar a matéria de que elas são feitas em um buraco negro. E ainda assim não será suficiente para criar um TOM 618. Se esse monstro substituísse o Sol, seu raio seria mais de 40 vezes o tamanho da órbita de Netuno. Você sabe que os buracos negros são incrivelmente densos. Mas isso não significa que eles sejam algum tipo de predador espacial vagando pelas galáxias e devorando tudo o que encontram pela frente. O TOM 618, por exemplo, ainda tem uma galáxia inteira cheia de estrelas e outras coisas orbitando alegremente sem serem puxadas para dentro. Portanto, a percepção de que os buracos negros são aspiradores de pó gigantes está errada. Na realidade, é incrivelmente difícil fazer um buraco negro crescer. Tente e você verá. E agora, o que aconteceria se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar? A resposta é simples: estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz, e ainda assim causaria um estrago total em nosso planeta. A Terra, juntamente com outros objetos que compõem o sistema solar, seria puxada para a órbita do buraco negro e condenada a girar em torno dele por toda a eternidade.
Mas você pode relaxar e respirar fundo. Esses buracos negros enormes ficam longe da gente, no momento. Em 23 de julho de 2024, a espaçonave Solar Orbiter da Europa observou uma erupção solar superpoderosa vindo do outro lado do Sol. Essa chama não foi a mais extrema já registrada, mas ainda assim, tivemos muita sorte de não sermos fritados por ela. Explosões solares do gênero geralmente causam tempestades de radiação furiosas e de longa duração, e se essa tempestade se deslocar na direção da Terra, pode levar a apagões em todo o mundo. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes dessa explosão solar potencialmente desastrosa, precisamos descobrir o que é exatamente esse fenômeno solar. As explosões solares ocorrem porque os campos magnéticos na atmosfera da nossa estrela estão se movendo sem parar, quando o Sol está se aproximando de seu máximo solar, e esse é o período mais ativo de seu ciclo de 11 anos, que, a propósito, é exatamente o que está acontecendo agora. Seus campos magnéticos ficam cada vez mais emaranhados, fazendo com que nossa estrela se pareça com uma enorme bola de elásticos emaranhados. Eles dão voltas, cruzam uns com os outros, cortam uns aos outros e depois se reconectam. Você já viu limalhas de ferro polvilhadas em um ímã em forma de barra? Essas limalhas se alinham ao longo das linhas de força magnética. Da mesma forma, o plasma quente na superfície solar está à mercê das linhas de força magnéticas. Às vezes, quando os campos magnéticos interagem entre si, parte do plasma se desconecta dos campos e suas partículas aceleram a velocidades imensas, enviando uma radiação poderosa para o espaço. É isso que é uma erupção solar. Outras vezes, nossa estrela lança grandes quantidades de matéria. Esses eventos são ejeções de massa coronal, também conhecidas como EMCs. Apenas uma EMC pode conter até 20 bilhões de toneladas de material. Se esse material fosse rocha, criaria uma montanha com cerca de 4,4 quilômetros de diâmetro e quase 800 metros de altura. O material ejetado geralmente viaja a uma velocidade de mais de 1,6 milhão de quilômetros por hora. As erupções solares e as CMEs são as explosões mais poderosas do sistema solar, liberando quantidades inimagináveis de energia. As erupções solares têm sua própria classificação de acordo com sua força. As menores e mais fracas são as de classe A e B. Depois, há as explosões solares de classe C e M. E as mais fortes são as explosões de classe X. Um número de 1 a 9, e em alguns casos um número maior, acompanha cada letra, semelhante à escala Richter para terremotos. As erupções das classes A e B são muito fracas para afetar nosso planeta. Quanto às de classe C, elas podem ter pequenas consequências perceptíveis. As erupções de classe M podem causar curtos apagões de rádio nos polos e tempestades de radiação fracas, que ainda podem prejudicar os astronautas. Mas as mais perigosas de todas são as chamadas de classe X. Há erupções mais de 10 vezes mais potentes do que a X1. É por isso que a classificação das erupções de classe X pode ser maior do que 9. Agora, vamos voltar àquela recente erupção solar. Ela foi de classe X14. Já sabemos que isso significa que foi uma erupção extra forte. Outras grandes erupções que os astrônomos detectaram recentemente incluem uma erupção solar X12, que ocorreu no dia 20 de maio, e uma X10, que ocorreu no dia 17 de julho. Todas elas vieram da parte de trás do Sol. Se falarmos do lado terrestre da nossa estrela, a maior erupção solar registrada até agora nesse ciclo solar aconteceu no dia 14 de maio. Foi uma erupção de X8,7, que levou a apagões de rádio, e uma forte tempestade geomagnética, que levou a magníficas auroras em todo o mundo, ocorreu alguns dias antes. Poderosas ejeções de massa coronal acompanharam essa tempestade. Quanto ao clarão de classe X de julho, ele foi tão poderoso que poderia ter acarretado um fim trágico para nós. Felizmente, toda aquela explosão de plasma magneticamente carregado que acompanhou a erupção não veio em nossa direção. Se isso tivesse acontecido, teria sido uma tempestade solar e tanto. As auroras teriam sido incrivelmente impressionantes e um pouco aterrorizantes em sua magnificência. Mas, ao mesmo tempo, uma explosão tão dinâmica de partículas energéticas lançadas em nossa direção poderia ter causado grandes problemas tecnológicos e apagões elétricos, como o evento de 1989, que prejudicou gravemente a rede elétrica de Quebec, ou uma catástrofe
catástrofe muito anterior que ainda assim conseguiu causar muitos danos ao mundo. Estou falando do evento Carrington, que ocorreu em 1859 e foi a primeira explosão solar documentada que afetou o nosso planeta. Aconteceu no dia 1º de setembro e recebeu seu nome em homenagem a Richard Carrington, o astrônomo solar que testemunhou a erupção por meio de seu próprio telescópio e desenhou as manchas solares da nossa estrela. De acordo com os cientistas, essa erupção foi a tempestade solar mais poderosa documentada nos últimos 500 anos. O evento Carrington provocou auroras que eram visíveis até o sul do Caribe. O evento causou graves interrupções nos serviços de telégrafo em todo o mundo, chegando a dar choques em alguns operadores de telégrafo e provocando incêndios depois que as descargas das linhas inflamaram o papel telegráfico. Outra grande erupção solar que ocorreu em 4 de agosto de 1972 destruiu a comunicação telefônica de longa distância em alguns estados, inclusive Illinois. Esse evento até fez com que a American Telephone and Telegraph Company reformulasse seu sistema de energia para cabos transatlânticos. Agora, vamos para março de 1989, quando duas EMCs superpoderosas desencadearam uma tempestade geomagnética que, por sua vez, provocou um apagão de energia no Canadá no dia 13 de março daquele ano. Esse blackout deixou cerca de 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. Disse que a erupção interrompeu a transmissão de energia elétrica da estação de geração Hydro-Québec e derreteu alguns transformadores de energia em Nova Jersey. Ainda assim, essa erupção solar não chegou nem perto da potência do evento Carrington. A tempestade solar do Dia da Bastilha recebeu o nome do feriado nacional francês porque ocorreu no mesmo dia, 14 de julho do ano 2000. Foi um evento de classe X5 que causou curto-circuito em alguns satélites e resultou em apagões de rádio. Ainda é um dos eventos de tempestade solar mais observados. De outubro a novembro de 2003, a nossa estrela desencadeou uma série de grandes erupções solares e ejeções de massa coronal, e elas de fato atingiram a Terra e sua atmosfera. Essas tempestades solares, também conhecidas como tempestades solares do Dia das Bruxas de 2003, fizeram com que as aeronaves fossem redirecionadas, afetaram os sistemas de satélites e causaram quedas de energia na Suécia. Além disso, o Observatório Solar e Heliosférico não pôde cumprir suas funções durante esse ataque solar. No dia 28 de outubro de 2003, o Sol enviou uma grande explosão solar em nossa direção. O fogo foi tão poderoso que sobrecarregou o sensor da espaçonave que o estava medindo. O sensor atingiu o máximo em um impressionante X28. Mais tarde, porém, os cientistas descobriram que a chama havia atingido um pico de força de cerca de X45. Outro fator que tornou as tempestades do Dia das Bruxas tão assustadoras foi o fato de terem ocorrido em um período do ciclo solar em que a atividade solar costuma ser tranquila, ou seja, de 2 a 3 anos após o máximo solar. De acordo com as estatísticas da NASA, apenas 17 poderosas erupções irromperam da nossa estrela durante esse período. O Sol lançou outra erupção solar de classe X no dia 5 de dezembro de 2006. Foi uma erupção de classe X9 que interrompeu as comunicações entre satélites e a Terra e os sinais de navegação GPS por cerca de 10 minutos. Essa tempestade solar foi tão poderosa que até danificou o instrumento de imagem solar de raios-x do satélite GOES-13. Ele sofreu danos em vários pixels de seu detector. Em fevereiro de 2022, a SpaceX experimentou o poder aterrorizante da nossa estrela quando uma tempestade geomagnética devastadora destruiu 38 satélites da Starlink no valor de dezenas de milhões de dólares. Isso aconteceu pouco depois de eles terem sido implantados. Infelizmente, os satélites da Starlink são especialmente vulneráveis a tempestades geomagnéticas, pois são lançados em órbitas de altitude extremamente baixa, entre 96 e 193 quilômetros. Eles também dependem de seus motores de bordo para superar a força de arrasto e se elevar até a altitude final de cerca de 563 km sobre a superfície do planeta. O fato é que, durante uma tempestade geomagnética, a atmosfera da Terra absorve a energia da tempestade, aquece e se estende para cima. Isso resulta em uma termosfera mais densa, o que significa mais arrasto. Isso pode ser um problema sério para os satélites. Foi exatamente isso que aconteceu. O lote de satélites recém-lançados da Starlink não conseguiu superar o aumento do arrasto e eles começaram a cair para trás, acabando por se queimar na atmosfera. Em 24 de maio, auroras impressionantes que adornaram o céu noturno demonstraram todo o poder que as tempestades solares emitem como radiação. Mas às vezes nosso Sol faz coisas que são muito mais destrutivas. Estou falando de eventos de partículas solares.
Durante esses eventos, explosões de prótons vindas diretamente da superfície do Sol podem disparar como gigantescos holofotes cósmicos. De acordo com os registros, um evento extremo de partículas atinge a Terra a cada 1000 anos aproximadamente. Ele geralmente causa danos graves à camada de ozônio e aumenta os níveis de radiação ultravioleta mais perto da superfície do nosso planeta. Felizmente, o campo magnético da Terra atua como um poderoso casulo protetor para o nosso planeta, afastando a radiação eletricamente carregada do Sol. Em seu estado normal, esse campo funciona como um enorme ímã em barra, com linhas de campo saindo de um polo, dando a volta no planeta e caindo no outro polo. Essa orientação vertical do campo magnético nos polos permite que parte da radiação cósmica ionizante atravesse o campo até a atmosfera superior. Lá, ela interage com as moléculas de gás e produz o brilho que conhecemos como auroras. Mas, com o passar do tempo, a bolha protetora da Terra muda. No século passado, o polo magnético norte se deslocou pelo norte do Canadá a uma velocidade de cerca de 40 km por ano. Além disso, ele se enfraqueceu em mais de 6%. Ainda mais chocante é que, de acordo com os registros geológicos, houve períodos de séculos e milênios em que o campo magnético do nosso planeta estava super fraco ou totalmente ausente. Mas falaremos sobre esses períodos trágicos mais tarde. É fácil imaginar como seria nosso planeta sem sua bolha protetora se olharmos para Marte. O planeta vermelho perdeu seu campo magnético global há muito tempo. E quando esse campo desapareceu, a maior parte da atmosfera de Marte também desapareceu. Em 24 de maio, um forte evento de partículas solares atingiu o planeta. Ele interrompeu a operação da espaçonave Mars Odyssey e fez com que os níveis de radiação na superfície do planeta vermelho subissem cerca de 30 vezes mais do que o que uma pessoa recebe durante uma radiografia do tórax. A atmosfera externa do Sol emite constantemente um fluxo variável de elétrons e prótons, o vento solar. Ao mesmo tempo, a superfície da estrela também produz explosões de energia, principalmente prótons, durante eventos de partículas solares. Essas explosões de energia estão relacionadas às explosões solares, explosões extremamente potentes de radiação eletromagnética que podem durar de minutos a horas. Os prótons são muito mais pesados que os elétrons e carregam mais energia. É por isso que eles podem atingir níveis mais baixos da atmosfera da Terra, excitando as moléculas de gás no ar. Essas moléculas excitadas emitem raios X invisíveis a olho nu. Dezenas e centenas de eventos de partículas solares relativamente fracos ocorrem durante cada ciclo solar. Agora vamos falar sobre os ciclos solares por 1 minuto. À distância, o Sol parece calmo e estável, mas se você aproximar o zoom, verá que sua superfície está constantemente fervilhando e se agitando. Ela continua se transformando de um oceano uniforme de fogo em um caos de plasma deformado e vice-versa em um ciclo repetitivo. A cada 11 anos, aproximadamente, o campo magnético de nossa estrela se enrosca. Imagine uma bola de elásticos bem enrolados. É assim que ele se parece nesses momentos. E então, em um determinado momento, ele se rompe e vira completamente, transformando o Polo Norte em Polo Sul e vice-versa. Logo antes desse evento, o Sol aumenta sua atividade. Ele começa a cuspir bolhas gigantes de plasma incandescente, emite poderosos fluxos de radiação e apresenta manchas do tamanho de planetas. Esse período tem o nome de máximo solar. É um período bastante perigoso para a Terra, pois ela é regularmente atingida por tempestades solares. Essas tempestades têm o potencial de interromper as comunicações e danificar a infraestrutura de energia. Pior ainda, as tempestades solares podem prejudicar os astronautas que trabalham no espaço e até mesmo fazer com que os satélites colidam com o planeta. Quando o ciclo termina, ele volta ao mínimo solar e, em seguida, começa um novo ciclo. Enfim, voltemos aos nossos eventos de partículas solares. Os pesquisadores encontraram vestígios de eventos solares extremamente fortes ocorridos ao longo da história da Terra. E alguns deles eram milhares de vezes mais fortes do que qualquer coisa que nossos instrumentos modernos já registraram. Esses eventos extremos de partículas solares ocorrem aproximadamente a cada poucos milênios. O mais recente ocorreu por volta do ano 993 da Era Cristã. Além do efeito imediato que tem, os eventos de partículas solares podem dar início a uma cadeia de reações químicas na atmosfera superior. E esses processos geralmente levam à destruição do ozônio, o que não é bom. O ozônio absorve a radiação solar UV prejudicial, que pode danificar não apenas nossa visão, mas também o DNA dos seres vivos. Além disso, a alteração das quantidades de ozônio na atmosfera pode afetar o clima. Em um estudo recente, os pesquisadores usaram grandes modelos de computador para examinar como os eventos extremos de partículas solares afetam a Terra.
Eles descobriram que se um evento de prótons solares ocorrer durante um período de tempo em que o campo magnético do nosso planeta estiver muito fraco, os danos ao ozônio podem durar 6 anos. E o nível de radiação UV pode aumentar em 25%, aumentando os danos ao DNA induzidos pelo Sol em cerca de 50%. E aparentemente essa combinação dramática de um campo magnético fraco e eventos extremos de prótons solares acontece com bastante frequência. E alguns pesquisadores acreditam que ela pode até explicar algumas ocorrências misteriosas no passado do nosso planeta. Por exemplo, o período mais recente de campo magnético fraco começou há 42 mil anos e durou cerca de 1000 anos. Esse período incluiu uma mudança temporária nos polos norte e sul. Vários eventos evolutivos importantes ocorreram durante esse período. Por exemplo, os últimos neandertais desapareceram na Europa, juntamente com a extinção da megafauna marsupial na Austrália. Sim, infelizmente não veremos mais wombates e cangurus gigantes. Um outro evento evolutivo ainda maior também pode estar ligado ao campo geomagnético da Terra. Os animais multicelulares surgiram no final do período Ediacarano, que começou há cerca de 635 milhões de anos. E isso ocorreu após um período de 26 milhões de anos de campo magnético extremamente fraco ou até mesmo ausente. A rápida evolução de diferentes grupos de animais na explosão cambriana, há cerca de 539 milhões de anos, também pode ter sido relacionada aos altos níveis de UV e ao geomagnetismo. A evolução simultânea de carapaças duras e olhos em vários grupos não relacionados pode ter sido necessária para detectar e evitar a entrada de raios UV prejudiciais. Uma inversão completa dos polos magnéticos da Terra pode ter um impacto sério sobre o clima do nosso planeta. Felizmente, essas viradas não acontecem da noite para o dia. O processo inteiro se estende por milhares de anos. Além disso, embora o polo magnético se enfraqueça durante uma inversão de polo, ele não desaparece completamente. É por isso que a magnetosfera continua protegendo o planeta dos raios cósmicos e das partículas solares carregadas, embora possa haver alguma quantidade de radiação particulada que chegue à superfície da Terra. Os campos magnéticos de nosso planeta são gerados por cargas elétricas em movimento. Se algum material permite que essas cargas se movam facilmente nele, ele é chamado de condutor. O metal é um ótimo condutor e nós o usamos com frequência para transferir correntes elétricas de um lugar para outro. Nesse caso, a corrente elétrica são cargas negativas chamadas elétrons que se movem pelo metal. A corrente é o que gera um campo magnético. O núcleo externo da Terra é feito de ferro e níquel líquidos. Em outras palavras, há camadas e mais camadas de material condutor dentro do nosso planeta. Correntes de carga se movem constantemente pelo núcleo e o metal líquido também se move e circula por lá, gerando o campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, produz algo semelhante a uma bolha ao redor do planeta. Ela é chamada de magnetosfera e está localizada acima da parte mais alta da atmosfera. Essa camada protege e desvia a radiação de raios cósmicos de alta energia, que caso contrário seria extremamente perigosa para as pessoas e outras formas de vida na Terra. A magnetosfera também interage com a ionosfera, a camada da atmosfera do nosso planeta que contém muitos íons e elétrons livres e é capaz de refletir ondas de rádio. A interação entre essas duas camadas e os ventos solares magnetizados é o que os cientistas chamam de clima espacial. Normalmente, o vento solar é suave e não há clima especial algum.